Bem-vindos ao programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Pois é, caro ouvinte, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. É o vosso programa Impermanências. A voz e a presença de Carlos Amaral. Como sempre, nós temos convidados muito interessantes e hoje temos uma convidada que se chama Isabel Maria Pamplona Reis Simões, de todos, na maioria dos casos, conhecida como a Belinha, que nos vai deliciar com as suas histórias de vida e particularmente com tudo quanto nos rodeia, tendo uma opinião muito própria e aproximada da opinião humanística de todos nós. Pois é natural de Angra do Heroísmo, diz-se reformada, mas digo eu, não parada, felizmente. Foi cofundadora do grupo de teatro Alpendre, que celebrou o seu aniversário no passado dia 27 de dezembro. Elementos do grupo também de baile da canção regional terceirense de viva memória, dedica-se ao colecionismo, por exemplo, de dedais e de presépios de miniatura. Claro, de igual importância, notabilizou-se desde há muito como mestra da gastronomia do nosso meio, fazendo a alegria de muita gente que aprecia bons pratos de iguarias, nas quais eu me incluo também. Olá, Belinha, sejas bem-vinda ao programa Impermanências. Muito obrigada, Carlos, pelo convite. Estou aqui com muito ânimo e satisfação. Eu fico muito contente, em primeiro lugar, por teres aceito este desafio e, em segundo, por esse contentamento que revelas. O programa Impermanência é exatamente uma espécie de sala de estar, onde nós vamos comunicar, vamos falar sobre questões que nos são, de certo modo, importantes e, portanto, é por isso que aqui estás. Está bem? Ok, vamos a isso. Vamos a isso. Vamos conversando. Sabendo que no passado dia 27 de dezembro o Alpendre fez não sei quantos anos propriamente, sabrás 45. Melhor. 45 anos. Fala-me um pouco desta fundação e deste maravilhoso grupo que é o Alpendre. Olha, fomos um grupo de 7 ou 8 amigos que se juntaram com o Alan e se lembraram de fazer um grupo de teatro cá na ilha. Foi muito interessante porque ao princípio não tínhamos sítio para ensaiar, até se chegou a ensaiar em setembro, porque nos juntámos em setembro, no meu pátio no Lameirim, na casa do Lameirim, por isso o nome de Alpendre. Por causa de rua. Eu, na altura, quando foi a votação, o nome, portanto, o Alan me sugeriu o Alpendre e eu, na brincadeira, até disse Teia. Mas ganhou o Alpendre e eu achei muito mais interessante realmente o nome de Alpendre. E pronto, fomos com as guerras do Lacrim e Majorona, que eu tenho umas saudades. Eu ainda outro dia encontrei como é que é dizer? Encontrei a peça. E eu lembro-me que me chamava Nice e tinha 14 nomes. E ainda tentei decorar os nomes, mas já não consigo. A idade já não é a mesma. 45 anos depois já é muito tempo, bastante tempo. Mas foi muito engraçado, a peça correu muito bem. Tenho pena de algumas pessoas que entraram já cá não estão no nosso mundo. Mas foi muito, muito engraçado. Olha, fala-nos um pouco dos desafios dessa altura, em termos da implementação do grupo e, claro, concretamente dessa inauguração que depois deu brado através do Alecrim e Majorona. Fala-me dos desafios. Foram muitos. Para já, porque depois conseguimos realmente arranjar uma sala que levou muitos anos a ensaiar lá, que era no antigo ténis, uma sala que tinha ao lado, ensaiávamos lá. A primeira peça
cada um é que pagou a sua roupa, porque não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. Foi tudo muito improvisado, mas foi muito engraçado. E fomos ao Faial, cada um é que pagou a sua passagem e a sua estadia. E no Faial também foi um sucesso, as guerras do Alcrimajuno, e depois andámos na ilha toda. Fomos, bem dizer, todas as freguesias, o que foi muito, muito interessante. E depois era engraçado, quando estávamos a fazer os cenários, que eram paupérrimos, coitados, hoje em dia, mas naquela altura a gente é que pintou os cenários, é que se comprou o papel, tudo, e a gente falava, é engraçado porque a gente a falar uns com os outros já dizíamos Dona Glória, chamávamos era pelos nomes da peça, não era o nome da pessoa. E achávamos isso tão engraçado. Era quase como um pré-ensaio. Exatamente, a gente todos a chamar uns aos outros e tudo chamava ver os nomes. Foi realmente muito interessante. A seguir, tens saudades dessa época? Muitas saudades. E a partir de que momento é que, não direi abandonaste, porque a palavra abandonar é muito forte. Portanto, escolhemos o dia 27 de dezembro para ser, como era a estreia, para ser o aniversário, e eu só saí depois de... A gente em 1980 fizemos... Já não me recordo, que era sobre, tipo revista que a gente fez, sobre a ilha, o que tinha acontecido na ilha, e a sair depois disso. Okay. Tive esse tempo todo. Fui a única pessoa, portanto, que aguentou esse espaço todo o tempo. Depois voltei, mas eu, para gostar, ter mesmo gosto, era ser ponto. E fui ponto de muita gente. Que é muito importante. De muita gente. Eu gostava muito. Um dia, por acaso, levei um elogio, que achei que era um elogio, do Rui de Matos. Quando o Rui de Matos esteve cá a ensaiar o Alpendre, ele disse, se o Raul Solnado apanhasse a Belinha em ponte, ele já é bom, mas ele seria muito mais, porque ele está sempre a esquecer dos textos. E põe muitas palavras suas. Ele dizia, e ele gostava muito, o Rui de Matos gostava muito, dizia, não, eu só quero ponta Belinha, eu não quero mais ninguém, eu quero a Belinha. Dizia, ok, sim senhor, vamos lá. Não há tempo para mais, porque estás bastante ocupada, iremos falar um pouco sobre as tuas mais diversas ocupações, mas de qualquer forma deve ser uma saudade imensa recordar também esses maravilhosos momentos do Alpendre. No dia, eu fui à estreia da ópera, Boas Festas, Senhor Natal, penso que era o nome. Exatamente. E o Alan estava por trás de mim. E por acaso até recordámos algumas coisas do Alpendre. E eu achei interessante quando ele às tantas diz assim, eu disse, Alan, o nosso Alpendre para nós já não é a mesma coisa, portanto é tudo gente muito diferente. E claro, e tem de ser assim, tem de se renovar sempre com sangue mais novo. Ele disse, é verdade, mas também às vezes dá-me uma saudade daquele tempo. E disse, Alan, dá-me tantas saudades. É nostalgia própria. Até me dá saudades da minha escola primária, às vezes. E do liceu, que detestava o liceu. Mas até me dá saudades às vezes. Muito bem, já voltamos. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo é o seu Impermanências. Nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. E claro, precisamos hoje da presença da Isabel Maria Pamplona Reis Simões, a Belinha. Isabel com Z. Exatamente. Que não sabia. Isabel com Z. E que vieste a descobrir... Só descobri quando fui fazer o cartão de cidadão. Mas depois disse assim às senhoras, e elas foram muito simpáticas, olha, por causa de uma letrinha, eu não vou mudar a minha vida toda. E ela disse, não, pode continuar a assinar com S. E, aliás, eu assino com muito S bem. No cartão. Mas uma vez tive problemas em Lisboa, da TAP não me queriam deixar embarcar porque eu tinha o S. E disse, desculpe, mas veja que aqui no cartão de cidadão eu assino com S. Muito bem, Agora, quando aparece qualquer coisa nova, é que eu ponho já o Z. Mas tudo o que era através da RIAC, portanto, as finanças, segurança social, isso tudo, passou tudo ao Z, sem a dizer, mas foram muito simpáticos. Já voltamos ao tema e acho muito interessante isso. Não se esqueçam, Isabel com Z.
Pois bem, Belinha, eu fiquei muito interessado e também, de certo modo, admirado, surpreendido pela positiva, pela tua dedicação ao colecionismo e particularmente pelos dedais. Eu tenho dedais de todo o mundo. Fantástico. Eu tenho uma coleção enorme Como de é que isso se dedais. iniciou? Não, começou em Lisboa. Eu vi uns dedais muito em porcelana, mas muito engraçados, da Vista Alegre. Esses eram em porcelana. Da Vista Alegre, com animais. E achei que seria uma coleção muito interessante. E fora de vulgar. E cada vez que ia a Lisboa, ia a esse sítio, que era num centro comercial, ia a essa loja e trazia sempre. Eu tinha marcado já os dedais que tinha. Mas depois arranjei, a minha irmã, por exemplo, a minha irmã mais velha, que viajava muito, a todos os sítios que ia trazia dedais. Eu tenho dedais muito interessantes. Eu tenho do Paraguai, da Argentina, da Turquia. Então, de China e Japão, eu tenho uma coleção em cloisonné fantástica. Fantástico. Tenho uma coleção fantástica em cloisonné. Isso tudo foi quase a minha irmã que nos trouxe. E pronto, quer dizer, uma pessoa sabia, oferecia-me um dedal, outro dizia, olha, tenho estes dedais, mas tenho uma coleção realmente fantástica. Mas isso dá algum trabalho, com certeza. Sim. E particularmente é movimentar as peças nos espaços E que eu tenho devem ser tudo em especiais, não? vitrines Em pequeninas, vitrines pequenas. presas na parede. Muito bem. E tenho geralmente assim, como é que é dizer? Por países. Ok. Tenho muitas por países. Mas tem, E qual é o número de dedais que tens neste momento eu não sei. Eu não sabes. sei. Eu posso dizer, por exemplo, no caso dos presépios, que era presépios pequeninos, Ok. já me passa os 1000. Já tem mais de 1000, mas tem muitas ofertas também, muitas. Ok. Ultimamente quase já nem compro. Mas este ano fui a um lugar e achei muito interessante, tinha um presépio em que o São José tinha a viseira, a máscara azul, e Nossa Senhora tinha a máscara cor-de-rosa. Muito bem. E eu achei muito engraçado e comprei. E depois é assim, as minhas sobrinhas, a mais velha adora brincar com os dedais, mas eu digo, tem muito cuidado, porque eu tenho uns numas redomas, mesmo coleções das seleções. Eu tenho umas coleções e são mesmo com certificado e tudo. E a minha sobrinha adora. E há uma de libelinhas, que as asinhas são uns primores. E ela gosta muito de brincar. E digo, Matilde, podes brincar à vontade, mas por favor, tu não me partas isso. E então, ela diz, tia, mas vão ser para mim. E disse, vão, querida, quando a tia Carla estiver, os dedais são para ti. E a outra diz, e para mim, tia? E disse, para ti os presépios, porque ela adora os presépios, ela cai, ela fica encantada. Tia, tens 3 quais iguais? E disse, mas não são iguais, Olivia, cada um tem uma diferença. Mas eles são tão lindos, isto ela dizia, são tão lindos. E disse, esta é para ti. E qual é a história que está por trás do colecionismo dos presépios? Não me recordo, quer dizer, comecei também assim a ver os presépios. Eu medalhas já não faço. Eu tinha de medalhas, já acabou. As minhas medalhas, porque as medalhas então é uma coisa muito pesada e eu tinha, era mesmo como é que é dizer, numas caixas próprias e as moedas já acabaram. Moedas, sim, e medalhas. A medalhística. Já acabaram porque ainda tinha, e também já não tinha tempo. Olha, e dei a uma pessoa uma coleção de calendários de bolso, impressionante, a pessoa ficou admiradíssima. Também o início do colecionismo. Talvez no meio disso tudo foi os dedais primeiro e a seguir depois eu escrevia para firmas e inclusive eu mandava dentro o selo e a maior parte delas mandavam-me o selo para trás a pedir calendários de bolso, e eu dei a uma pessoa que sabia que fazia coleção e ela ficou admiradíssima e disse, como é que tu tens isto tudo? Comecei essa coleção no ano que a minha sobrinha nasceu. E outro dia acabei por encontrar uns que ainda não estavam nas suas, porque eu tinha capas e tudo, e fui à pessoa e ela disse, realmente a tua coleção é fantástica. Fantástico, não é? Era uma coisa que me entretinha. Muito bem, já voltamos. Nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. E claro, precisamos do Impermanências
todas as semanas aos sábados pelas 16 horas. Vamos recordar um pouco, portanto, o grupo da Canção Regional Terceirense. Grupo de baile. Que é o Grupo de Baile, que foi fundado por Maria Francisca Betancourt, uma figura cimeira das letras dos Açores e uma grande poetisa, embora eu não gosto muito do termo poetisa para as mulheres. Eu acho que a mulher tem que ser poeta. E ela era em primeiro plano. Portanto, fala-me exatamente dessas recordações que tu mantens, com certeza, desse maravilhoso grupo, que foi e é o Grupo de Baile da Canção Regional Terceirense. Pronto, eu gostava muito de ir para o grupo. Ao princípio os meus pais não me deixaram, porque eu era muito novinha e eu gostava muito de folclore. Gostava e gosto, continuo a gostar muito de folclore. E olha, eu acabei por sair depois do Alpendre por causa de folclore. Ah, sim? Eu acabei por sair por causa de folclore. E eu gostava muito de folclore e pronto, fui. E a integração acho que até foi muito rápida. Atualmente é que eu já não posso dançar por causa de um problema no joelho. Tinha pensado sair e o Manuel Brito disse-me: não vais ficar com o traje da mulher de manta, que eu sempre gostei daquele traje. E gosto muito. Mas já passou muita gente para aquele grupo e realmente o Manuel Brito é que é a alma, sem dúvida. Se não fosse o Manuel Brito, talvez o grupo já não existisse. A Margarida Pessoa também é uma pessoa que ainda se mantém, é a mulher mais antiga. Penso que o Manel é o homem mais antigo em folclore. É dos primórdios. Sim. Não é? E, aliás, o Manel é mesmo da fundação do grupo. E a Margarida é a mulher mais antiga nesta ilha a dançar folclore, a Margarida Pessoa. Fantástico. Mas, pronto, é o grupo de baile. O que é que se pode dizer? É um grupo fantástico, com apesar de ter muita gente atualmente, tem vários casais, marido e mulher, o que na altura não existia. Não existia. Mas há uma camaradagem, eu não sei explicar. Realmente é um grupo muito bom. Falando de Maria do Céu, que é o pseudónimo de Francisca Betancourt, lembraste-te quando ela, todas as semanas, de uma forma quase religiosa, ia para o palco atrás, o palco da Recreio dos Artistas, fazer os ensaios. E era muito interessante que ela chegava a dançar convosco para vos ensaiar da forma como ela entendia que o folclore tinha de ser bailado. Quais são as recordações que ainda mantens de Maria Francisca Betancourt? Olha, dizer grandes recordações eu tenho dela quando estava no grupo coral da Sé. Eu estava no grupo coral da Sé e havia um grupo muito novo no grupo coral de gente muito nova no grupo coral da Sé. Esta é que eu acho mais interessante. E ela cantava também no grupo coral. Muito bem. Ela e havia umas senhoras de idade que tinham umas vozes realmente fantásticas. E ela lembrou-se de fazer um grupo de folclore. E eu aí fui para o grupo de folclore. Era eu, a Manela Benevides, a Manuela, outras, a Ana Benevides também. Éramos um grupo grande, rapazes e raparigas, e ela disse: os rapazes vão vestir tal e qual como os de até porque o Iauca é que nos mandava também. Pois, exatamente. Vamos vestir os rapazes da maneira que é a coisa: calça preta, camisa branca e a barreta na cabeça. Vocês vão de lenço na cabeça, camisa branca, saia vermelha com os momqueres. Pois. E pronto, e a gente assim fez, e a gente muito se divertiu com a... Mas então, ela é que quis que esse grupo que apareceu naquela altura era os Gamas, os irmãos Gamas, a tocarem. Era com órgão elétrico, viola elétrica, e ela dizia: não, isto está muito bem assim. E ela é que nos ensaiou também. E ela era modernista. Ela é que nos ensaiou. E ela disse: não é violas da terra. É estas violas assim que isto vai ficar diferente. E então cantava uma senhora lá do grupo, uma dona... Ela já faleceu. Eu acho que era Antonieta. As vozes eram do grupo, do grupo coral. Tanto femininas como masculinas. E foi divertidíssimo.
Pois A eu gente acredito que sim. que foi divertidíssimo, porque a Dona Maria Francisca queria também sempre andar Sempre, atrás da gente, sempre. que era o que ela Cheia gostava. de energia, cheia de energia. Sempre cheia de energias e foi muito, muito interessante. Aí é que eu tenho muitas memórias dela. E deve-se a ela exatamente o valor daquela grande rapsódia que ainda Sim, hoje sim, existe, sim, embora sim. um pouco descaracterizada Claro. dos seus primórdios, Sim, não é? porque aquilo dançava-se do princípio ao fim, tudo seguido. O Exatamente. piano é que ia dando Exatamente, o ritmo necessário. Exatamente. Não é? E pronto, e fazia-se aquela rapsódia. Agora não, a gente agora temos as violas da terra, o violão, e fazemos, pronto, tudo individual. Quando se acaba uma moda, faz-se a paragem e depois Exatamente, anunciam a outra, exatamente. porque também é conforme as pessoas que estão a assistir. Exatamente. Porque há pessoas que gostam de umas mais lentas, outras mais rápidas, e o nosso folclore não é muito rápido. O nosso, Não, Ilha Terceira, é, não é? é É lento. muito melodioso Exatamente. e é muito bonito nas suas letras e na sua música. Exatamente. Porque quem ouve a Saudade numa viola de 15 cordas fica fascinado. Exatamente. É lindíssima aquela música. E depois eu acho que nós, grupo de bar, temos grandes tocadores. Eu acho que e temos que é o Jorge Sousa, é realmente fantástico na viola da terra. E é uma pessoa muito empenhada e gosta muito de ensinar também. E em matéria de vozes também há vozes muitíssimo boas. Pois, também tem. Lembrando Também, do passado do por exemplo, próprio grupo. agora temos um casal, eu digo casal porque é miúdo e miúda, com menos de 18 anos, que qualquer um deles fazem um duo fantástico. Fantástico. Por exemplo, o miúdo até é filho de Jorge Sousa, porque a mãe canta, a irmã canta, o pai toca, e o miúdo também se foi entusiasmando naquilo. E tenho uma miúda, que eu não me lembro o nome dela agora, também muito amiga dele, que tem um vozeirão. Tem um vozeirão, tem realmente. E a gente temos tido sempre vozes. Há sempre altos e baixos, Sem porque tem de dúvida, haver, sem dúvida. em todos os sítios. Sem dúvida. Mas acho que a gente se foi sempre aguentando. Galinha, qual é a no- tua opinião? Achas que a juventude de hoje ainda tem um olhar muito específico para a questão do folclore? Muito pouco. Pouco. Eu acho que é muito Ok. pouco. Mas atualmente é muito mais fácil se levar para o folclore um casal, marido e mulher, ou namorados, do que aparecer assim eu gostava. Porque eles gostam, mas até aprenderem, e há uns que pelo caminho vão Se desistindo. dispersam. Por- Eu fiz esta pergunta estabelecendo uma correlação ao despertar para o fado, para a Pois, canção nacional. aí tá. Os mais novos estão despertos Exatamente. de uma forma extraordinária. E não é? antigamente, eles, não sei se te lembras, Lembro. portanto, o Paulo Augusto, Sim, a sim. irmã a Conceição, Conceição. havia assim um grupo que começaram a cantar no grupo de bar e depois Exatamente. passaram a mudar para o fado. E Exatamente. quando mudam para o fado, as vozes mudam logo. Pois é, A gente nota logo que houve ali qualquer coisa, mas começaram no folclore. exatamente. E depois já há ali uma mexidela do coisa, pronto, já Isto não é faz-me folclore. Isto faz-me lembrar os primórdios de eu ainda bastante novo, lembraste já, eu ia muito com a Francisca Pois tu Betancourt para os ensaios, andavas muito por causa com do a piano, Dona Maria. por causa do piano, e então ela entendia e entendeu durante algum tempo que eu devia aprender a rapsódia toda ao piano, porque eu estudava entretanto com uma senhora célebre na componente do piano, que era a Dona Alia Santos. Sim, sim, sim. Portanto, ela foi minha professora, tinha sido professora da minha mãe e, portanto, automaticamente a Francisca Betancourt aproveitou-me. Sim. E eu levei anos nisto, quando eu podia Ias. fugia das garras da mãezinha, não é? Ia ter com a Francisca Betancourt. E lembro-me que, de facto, ela fez despertar, na altura, muita gente jovem para o grupo da Canção Regional de Terceirense. Para o Sim, grupo de bar. nessa Muita altura, gente, até muita gente. porque depois acabou por se formar dois grupos. Exatamente. Houve ali uma desavença Exatamente. e houve pessoal que era do grupo de bar, passou para o outro. Para o outro. E houve pessoas que entraram tanto para um como para o outro. Entretanto, esse grupo primordial deixou de existir propriamente dito, houve uma descaracterização Sim. a nível da estética, da Sim, apresentação, sim. E penso que pouco resta Não, da ainda episódio há. inicial.
Sim, sim, inicial. da Rapsódia, portanto, eles sabem qual é a Rapsódia, mas é muito difícil arranjar atualmente uma pessoa para tocar e depois ter de acartar o piano para aqui, para ali, para lá, claro. nem pensar. Sim, claro. Mas o Manel Brito sabe. Ok. Manel Brito sabe a Ok, Rapsódia, ok. que era onde começava na chamarrita, acabava na Exatamente, sapateia, mas havia, exatamente. havia o meio. Os Até intermédios. porque quando a gente fez, eu, se não me engano, eu já não sei, mas a gente fez, não sei se foi os 50 anos, 2006, deve ter sido quando foi os 50 anos que a gente fez um espetáculo no Teatro Angrense. Uhum. E arranjou-se um grupo, dentro do grupo arranjou-se um grupo que dançou a Rapsódia, com as roupas antigas e Muito tudo, bem. que dançou. Que devem existir. Existem algumas, não existem todas, Pois, ok. mas há algumas roupas, mesmo originais, que existem Ok. lá no grupo, Muito que bem. ainda está. Eu penso que a Rapsódia deve ter sido dirigida para o Arquivo Histórico da Ilha Terceira, penso eu. Talvez, Para o não sei. departamento musical. Eu penso que sim, que ela deixou, foi uma das intenções ainda em vida. Após o terremoto ela ficou muito abalada e entretanto dirigiu, penso eu, tenho essa memória. Contudo, eu guardo excelentes memórias desse grupo inicial. E claro que foi aí que nós contactámos mais de perto. E é assim, é o grupo mais antigo da ilha, foi o único que tem resistido, sempre. Exatamente. Tem Voltamos já, resistido. voltamos já. Pois é, o programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Como sempre, a frase: nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. E claro, precisamos da Belinha entre nós, e hoje a Belinha está aqui de corpo inteiro no programa Impermanências. Agora vamos com certeza falar de uma coisa que não pode escapar, que é a tua aptidão, a tua entrega à gastronomia. E portanto isso é importante, hoje mais do que nunca. Como é que isso nasceu? Qual foi, digamos... Eu lembro-me que tivestes uma casa aberta na Rua do Galo, durante muitos anos, da qual eu fui também um cliente assíduo. Portanto, mas como é que começou tudo isso? Olha, a minha avó era inglesa, a mãe do meu pai. Casou com o meu avô, que era açoriano, que se conheceram em Londres e tudo. E a minha avó era uma boa... Tinha mão para a comida e para a doçaria. E eu admirava muito como é que uma pessoa que bebia chá e café sem açúcar fazia doces tão bons. Tão bons. Mas era inglesa, quer dizer, eu ainda era miúda. Os pequenos almoços dela eram fantásticos, da minha avó eram fantásticos. Então, no verão, ela, o seu pequeno almoço era assim, a sua bruta chávena de café, que ela gostava sem açúcar, ali um bom tomate, todo partido às fatias muito fininhas, a sua torrada, o seu queijo fresco e a sua mostarda em pó, Mostarda que ela em é pó. que fazia. E na altura quem lhe mandava era a irmã que lhe mandava da Inglaterra, que eu detestava mostarda por causa de... E ela tinha sempre assim o seu bom pequeno almoço, umas torradinhas, e depois era uma pessoa que se sentava, comia devagar e apreciava. Sempre tudo. E ela às vezes chamava-nos, ela não falava bem, viveu muitos anos aqui, mas não falava muito bem português, dizia: menina, senta ao lado da avó. Está bem, a gente sentava-se e tudo, e eu aí na criouля era para a mostarda, que era terrível. E então... ela começou estas coisas de brincadeira. A minha mãe também gostava, já do lado da minha mãe, se cozinhava muito bem, e a minha mãe, é muito nova, começou a fazer doces, fazia doces para fora. E pronto, fomos naquele ambiente e às vezes, olha, ajuda aqui a avó ou a mãe a bater estas claras, a fazer isto, a fazer aquilo, porque as claras ainda era com aquela maquinazinha, exatamente, que a gente ia redondo, que às vezes ficávamos cansados e fartos. E foi aí que começou. A minha mãe
fazia bolos de aniversário, bolos de casamento, eu às vezes ajudava, ela queria folhinhas de açúcar e florinhas, eu é que fazia. Ela dizia, Belinha precisava de tantas flores branquinhas, cor-de-rosa, azuis e flores verdinhas. Lá eu fazia, já fazia aqui num instante, era rápido a fazer, fazia mesmo muito rápido. E pronto, começou. A minha irmã Nica também gostava, aliás, a gente todas, a minha irmã Xana também, e até o meu irmão gostava muito havia coisas que o meu irmão gostava muito de fazer. Engraçado. Bem engraçado mesmo. Por exemplo, eu sei que ele, atualmente, ele é que faz os brigadeiros em casa. É? Diz que sim, que ele é que faz os brigadeiros em casa, mas é interessante. Um homem veste assim. E foi assim que começou. Depois da minha mãe, a minha mãe ainda estava viva, mas já não podia muito, e dizia, olha, sabes, vieram-me encomendar um bolo. E disse que sim, porque eu vou ficar ao teu lado e tu fazes. E comecei aí a fazer. E ganhaste gosto por isso. E gosto muito, isto é uma verdade. Isso. Deixei de fazer os bolos porque fiquei com um quisto do esforço da seringa. Tenho aqui um quisto muito grande que não me incomoda, mas às vezes passo ali a mão e sinto que ele está ali. Então, pronto, olha, virei-me para... Já agora, lembra-nos o nome do teu restaurante na Rua do Galo? Era o Papa à Sorda. O Papa à Sorda, claro. Que agora está ao pé do Liceu. Está naquela zona ao pé do Liceu. Muito bem. A gente, não, eu lembro-me, o Natal no Papa à Sorda era de um trabalho. Sem dúvida. De um trabalho. A gente fechava a porta à 1h e aquilo era sempre seguido. E tiveste sempre um takeaway. Aliás, foste a primeira pessoa, penso, a exibir esse serviço. Não sei se fui a primeira. Pelo menos não recordo mais ninguém. Mas eu sei que depois da gente apareceu mais pessoas com takeaway. Mas que realmente tínhamos muita Qual foi a gente. década? Lembra-me. Foi no princípio 2000. De 2000. Exatamente. De 2000. Okay. Eu tive o Papa à Sorda de 2000 a 2009, até novembro, até dia 31 de outubro, porque eu já não podia dos meus joelhos e, entretanto, no dia 9 de novembro, já fui operado ao joelho. Eu já não aguentava, porque tinha dores terríveis neste joelho, e muito trabalho em pé, e muitas horas em pé, e pegar em coisas pesadas, só que fui operado e não me serviu de nada. Porque eu tinha os 2 meniscos partidos, que não sei como é que os parti, tinha os 2 meniscos partidos. Se calhar a dançar. E não, eu acho que não. ainda dancei muito tempo com os meniscos partidos, sem saber que eram os meniscos. Só que fui operado e não me puseram uma prótese. E agora vou pôr uma prótese. Mas estás pronta para isso? Eu estou pronta para isso, só que ainda não se pôs, porque o ortopedista, gosto muito dele, ele vem cá, do continente cá, várias vezes no ano, e ele está, como eu, entretanto, também fiquei diabética, ele tem medo por causa da pandemia. E ele já me disse, quando isto tudo acalmar, porque a gente estava certos que ia acalmar este inverno, e tinha tudo marcado para ter sido em novembro. Mas, infelizmente, foi quando começou as coisas outra vez a apertarem, ele disse, é melhor não. Mas voltando um pouco ao Papa à Sorda, numa homenagem direta também ao velho Papa à Sorda, que ainda existe em Lisboa, como tu sabes. Sim, olha, telefonavam-nos de engano, Lisboa, por engano, a fazer e disse, olha, desculpe, mas isto não tem nada a ver com esse Papa à Sorda, e é nos Açores. Nos Açores, e disse, sim, aqui é um snack bar, não é o restaurante Papa à Sorda. Então obrigado, não sei o quê, porque quando pediam o número para as telefonistas, elas davam-nos o nosso número. Não é? Mas tens gratas recordações sim, dessa muito época, boas, não é? sim. E fizemos muitas amizades, engraçado, muitas amizades com pessoas, enquanto tivemos ali o Papa à Sorda. E era um local de referência, eu lembro muitíssimo bem, e estava bem no centro da cidade de Angra do Heroísmo, para quem se lembra, portanto ficava ali no virar quase da esquina para a Igreja da Conceição, para o Santuário da Conceição. O que é que te lembras mais desse tempo relativamente também ao desafio da gastronomia, da cozinha, etc? O que é que te lembras mais? Olha, eu já fiz, isto é interessante, eu já fiz batizado, doces, por exemplo, não falo muito, mas mais doces, para o batizado, para o casamento e para o batizado dos filhos.
Fantástico. Eu tenho gente, portanto já Pois. servi assim 3 várias gerações. gerações. Ah. E acho interessante. Ainda outro dia, uma moça fazia 50 anos de casado e ela telefonou-me a pedir uns doces. E disse, ok, tudo bem. E ela, quando foi buscar a minha casa, disse, sabes, engraçado, eu vim a esta casa buscar os meus doces para o meu casamento. Vim a esta casa buscar para os 25 anos de casada e agora venho aos 50, que és tu que me estás a fazer. Fantástico. E eu disse, olha, não sabia, parabéns, não sei o quê, tudo bem. E ela disse, mas é interessante, porque foi tudo nesta casa para mim. Eu disse, olha, esperemos que estejam bons, que gostem, não sei o quê, porque eu acho interessante isto, quer dizer, Sem fazer dúvida. assim. E é um historial. Aliás, devia existir uma espécie de referência histórica para esse tipo de liderança, no fundo. Isto faz-me lembrar as tuas filhotes de forno. E eu tenho que te confessar, e tu estás-te a rir porque sabes o que é que eu vou dizer, é quando eu as apanho, eu sou incapaz de parar de comer. Eu, ano passado, eu fiz para um dia, nesse dia, parecia-me que pegava de cabeça, porque foram 2.500 filhotes. É um disparate. Eu próprio fui à procura de me Mas arranjar duas dúzias de filhoses e num dia e meio comi-as todas. Isto é uma vergonha. Mas sabes uma enfim. coisa, mas o ano passado eu fiz tudo para particulares. Porque Pois, não tinha mãos para fazer. Pois. E depois estou sozinha, não tenho ninguém. E tenho de estar constantemente a lavar as formas. A gente tem de lavar as formas, não Claro. pode ser depois eu ser paninho branco a limpar. Porque a minha mãe Exatamente. dizia, tem de ser sempre com o paninho branco a limpar. E depois, às vezes é um bocadinho complicado. A minha irmã, antes de falecer, era a Nica, na quinta-feira de amigas. A Nica, mais ou menos 6h30, 7 da manhã, já estava na minha casa. Eu já tinha assim 7, 8 tachos grandes com recheio. E ela sentava-se na minha casa de jantar, que já tinha as filhotes todas, e depois tinha as caixinhas com os nomes e a quantidade. E ela ia enchendo e ia pondo nas caixinhas, porque ficava muito preocupada com tanta filhose. E dizia à mulher, mas não te preocupes, vocês não me ponham nervosa. Se me puserem nervosa, Claro. eu fico desatinhada, Claro. não consigo. Agora, é um stress desgraçado. Agora, calma. E elas já viram que eu digo, calma, que isto vai-se tudo fazer. Pode demorar mais um bocadinho, mas tenham santa paciência, porque só tenho 2 mãos. Mas voltando à questão das filhotes de forno, que eu gosto muito, e em particular, claro que obviamente eu estou-me a referir ao recheio, porque o recheio Pois. é onde está a alma Exatamente. da situação. E o segredo, porque os recheios hoje em dia, lamento muito exemplo- o que vou dizer, não quero ofender absolutamente ninguém, mas os recheios de pasteleiro não têm nada a ver. O recheio que tu fazes é de facto um recheio extraordinário. É tão extraordinário que de repente 25 filhotes vão ao ar. Olha, o meu recheio não tem nada de especial. É o leite, é a farinha, é a manteiga, é as gemas e é a casca de limão muito fina, sem Muito ter fininha. aquele branco do limão. Porque o branco do limão fica amargo. Amargo. E tem de ser aquela casquinha muito fina. Exatamente. Não tem mais nada. Mas tem a mão. Pois é isso. A Aí mão é é que que faz está. a diferença. Porque, por exemplo, olha, há pessoas que dizem que eu faço o conto da praia sem problema nenhum. Sim. Nenhum. Apesar de agora termos o problema de o açúcar já não é da Sinaga, porque não temos a fábrica a funcionar, fechou. O açúcar de beterraba é muito menos doce do que o de cana-do-açúcar. A cana-do-açúcar é um bocadinho complicado, porque toma ponto muito mais rápido. E eu agora comecei a estudar como é que eu vou fazer o conto da praia. Mas eu tenho um segredo que eu não vou dizer a ninguém. Claro. Antes de morrer, digo, mas atualmente ainda digo. Pelo menos escreve. É que o conde da praia atualmente, com este açúcar, fica castanho escuro. E o conde da praia é amarelo. Há muita gente que pensava que o conde da praia era com batata da terra. Não, com batata doce, minto. Doce. Não, o conde da praia é com batata branca, não roxa, e velha. Porque eu compro as sacas de batata e eu digo que é a despensa da rua.
e a saca vai para o fundo dessa despensa, que é para não apanhar sol nem claridade, Para não ficar, fazer grelo, para não e grelar. para ficar velha. Exatamente. Porque se for batata nova, o gosto é totalmente diferente. Aliás, o Conde da Praia, grande, ou as cajadinhas, como elas dizem, não leva queijo, mas dizem queijo, as cajadas, a receita é a mesma. Há quem diga que a receita é diferente, mentira. A receita é precisamente a mesma. E a manteiga tem de ser milhafre. Milhado. Porque tu, se fizeres com outra manteiga, ele começa a destilhar. Ele destilha muito. Muita gente tem que limpar, tem de secar aquele. Caro ouvinte, presta atenção, isto são segredos que não podem ser perdidos jamais, não é? Mas a mão tem muita importância. Tem muita importância. Muita Sem importância. dúvida. Minha mãe já o dizia. E houve uma pessoa que me disse: isto não é o Conde da Praia. Eu disse: desculpe, isto é o Conde da Praia. Aliás, e tem 3 netos do Conde da Praia que me encomendam. E dizem, e há um vem cá muita vez, vive no continente, vem cá muita vez, e ele diz: é o mais parecido da minha mãe. Realmente é o seu. Já comi vários, mas é o seu. É que é o mais parecido. Olha, uma história engraçada. Éramos 3 filhas, uma mãe e 3 filhas. E a gente gostava muito, no verão, a gente tinha morangos. E a minha mãe gostava muito de fazer um pão de ló muito recheado com chantilly e morangos. E depois coberto de chantilly, e então os morangos inteiros ali. Eu aprendi a fazer o pão de ló, a Nica aprendeu, a Xana aprendeu. Qualquer uma delas, da gente as 3 fazíamos o pão de ló, mas a Nica e a Xana diziam: não, mas o pão de ló para os morangos tem de ser o da Belinha, porque o meu ficava mais fofo que o delas. Estás a ver? E não é como. Eu só uso batedeira Sim. para claras. Eu não uso para mais nada. E a gente diz: mulher, mas pegas no. Não sei. Adoro bolo americano e não sei fazer bolo americano. O bolo americano, para mim, fica desta altura. Portanto, parece uma bolacha. Não sei fazer. E eu adoro. Toda a gente diz: tu és tola, agora um bolo. Adoro um bolo americano, com sol, na toquei naquilo. E gosto muito. Mas isto para dizer que a mão foi a mesma pessoa que ensinou às 3 e cada uma faz o pão de ló da sua maneira. E agora aproveito este ensejo e esta extraordinária capacidade de elaborar um discurso direto relativamente aos doces. Vamos falar um pouco das Donas Amélias. Qual é o segredo das Donas Amélias? Olha, o segredo das Donas Amélias, eu não sei. Eu, por mim, eu digo, a minha receita aliás, a minha avó, no seu livro, que em um livro de 1932, que ela tinha 2 livros, tinha 3, um em inglês, um em português, e o outro tinha mistura de inglês e português, e alguém o levou lá de casa, que eu não sei quem. Tem receitas ótimas, esse livro da minha avó. E a minha avó tem várias receitas de Dona Amélia. Ele está vendável, esse livro? Ele está à venda? Não, são livros da minha avó, escritos à mão. Ok, muito bem. Livro de cozinha, privado para a família. Okay. Por exemplo, ela tem, eu vou voltar às Donas Amélias, mas para te dizer que ela tem várias receitas da maneira como se faz morcela, e uma delas leva nozes, que é fantástica. Fantástico. Morcela com nozes. Com nozes, a morcela salgada, portanto, a morcela normal, sim. Mas a receita leva nozes. É fantástica essa receita, estás a perceber? Nunca tal ouvi. Tem de muitas receitas que ela tem. E a minha avó, das várias receitas, a minha irmã Xana pegou, foi na da minha mãe, que a da minha mãe é igual à da Xana, mas a minha não é. Sabes porquê que a minha não é? Porque a minha leva metade de um frasco de mel. Pois é. Leva metade de um frasco e ficam escuras. É a diferença. E ficam escuras. Eu sempre as conheci escuras, não é? Mas, e as especiarias também é eu não ponho, na minha não ponho, não. Nessa eu não ponho, nem a minha irmã também põe. Mas não era obrigatório pôr especiarias nas Donas Amélias? Não sei, porque há muitas receitas, há muitas receitas, não sei. A minha única coisa que, assim, diferente não, que todas devem levar, é 3 passas no fundo. Okay. Eu gosto muito de pôr no fundo, porque se puser no princípio elas vêm ao de cima. E gosto muito delas ficarem no fundo. Mas vou-te contar, eu tenho problemas a fazer Donas Amélias, agora com este açúcar. Elas ficam açucaradas no fundo. Pois, ok. E o pudim de Dona Amélia fica muito esburacado. Fica esburacado. E
Por acaso fiquei contente porque uma pessoa, minha amiga, que também gosta de fazer, estava muito triste porque as suas Donas Amélias agora ficavam todas feradas. E ela viu outro dia, depois dá-me um trabalhão, porque eu tenho de tapar aqueles buracos, eu não vou mandar uma Dona Amélia, porque há Donas Amélias que não ficam grandes, pequeninas não, todas grandes. E eu às vezes faço Dona Amélia a mais, para depois tapar aqueles buracos, porque tem de ser, e consegue-se fazer. E isso é do açúcar? Do açúcar. Do açúcar. Porque antes nunca me ficava, só pode ser do açúcar. Ok. E essa pessoa disse, olha, as tuas ficam assim, e estava tão triste com as minhas que nunca ficavam. E disse, filha, desde que é este açúcar de cana, fica-me assim. Muito bem, já voltamos. Ok. E cheios de apetite. Nem sei se é hora de almoço. Pois é, entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre a vontade de ouvir. É o programa Impermanências na sua reta final. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Belinha, quase no final do nosso programa, estamos a 46 minutos e o programa tem cerca de 50 minutos. Vamos falar naquilo que te apraz falar, mas eu gostaria antes disso de que me permitas fazer-te 2 ou 3 perguntas sob o ponto de vista até cultural. O que é que achas que era necessário mais a nível dos Açores e particularmente na Ilha Terceira para que tivéssemos um outro movimento relativamente não só à nossa história, mas à nossa cultura, à nossa música? O que é que achas que faltará mais para que isso esteja ativo? Deixa-me pensar um bocadinho, porque eu não estava à espera desta pergunta agora. É um desafio. Sim, é um desafio, mas a gente vai chegar lá. Eu acho que a gente temos um problema muito grave, que é, por exemplo, se há uma coisa hoje no Centro Cultural de Angra, há aquela animação do Centro Cultural de Angra, depois, por exemplo, isto é exemplos que eu vou dar, depois já, por exemplo, no Porto Judeu, há outra lá no Centro, acho que é Centro Cultural, que eles também têm lá no Porto Judeu. É um assim, centro, mas não é propriamente cultural. Mas tem um teatro. E depois, na praia, há outra coisa na academia, e outros fins de semana não temos nada. Quer dizer, porque é que não se divide, não se combina as coisas e não se divide as coisas, porque às vezes há uma coisa interessante no Centro Cultural. Exatamente. Que eu gostava de ir, mas também há uma muito interessante na Academia da Praia que eu gostava de ir. Exatamente. Quer dizer, junta-se as coisas todas quando a gente devia dividir as coisas amigavelmente. E aí aparecem lacunas que Exatamente. Não são perdoáveis. Eu acho que é uma pena, sinceramente, a gente não apostar mais no que é nosso, porque a gente tem coisas muito boas nossas, temos vozes muito boas nossas. Eu não fui, mas ouvi que, por exemplo, acho que foi a 23 de dezembro, no Porto Judeu, acho que foi uma coisa foi linda. Eu estive presente. Tiveste presente? Estive presente. Diz que trouxe o grupo, parte do grupo aqui ao programa. Foi muito Maravilha. Bom, com as músicas da Disney, diz que as crianças encantam disso, mas uma coisa dessas devia, se calhar, ser mais divulgada. Eu não sei, porque eu não vi nada. Também estava muito cheio de trabalho, é uma verdade. Não sei se fizeram alguma coisa no Facebook ou não, algum anúncio. Mas eu acho que há, assim, coisas... Por exemplo, um espetáculo desses, porque é que também não vem ao Centro Cultural ou ao Teatro Angrense? Eu gosto muito do Teatro Angrense. Ou até à própria Praça Velha. Pois eu não sei se... Porque, por exemplo, eu vou dizer... Eu não gosto de fado na Praça Velha, porque o fado tem de ser no ambiente próprio. Exatamente. Eu não fui ao fado alado porque estava muito cansada, mas vi pelo direto que fizeram. Eu gosto muito de fado alado, mas por favor, não para terreiros, para o seu local próprio, claro. Que é
quatro paredes claro. é que pedem fatos. Eu concordo com isso. Isto não é criticá-las, Não, mas mas tem de ser, exatamente. Eu acho que sim, porque senão perde-se muito. No terreiro perde-se muito. Exatamente. Sei lá, a gente tem pequenos agora com vozes tão interessantes, mas também há aqueles que só querem o pum 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 pum. Também. Mas eu também, há para tudo, não é? Mas é assim, eu tenho de ter santa paciência porque já tive também a minha época. Exatamente. E acho que a minha época acho que foi uma época de ouro que para mim foi fantástico os anos 60, as músicas dos anos 60, portanto a eles não lhes diz nada. Exatamente. Portanto, eu é que tenho de me ambientar a eles e digo as coisas deles. A nossa melodia era outra melodia. Exatamente. Tem o seu tempo, não é? Mas eu agora, se eu quero, tenho de me chegar a eles, não é eles a mim. Claro, porque eu já fiz a minha época, como eu costumo dizer, tenho de dar lugar aos mais novos. E acho que se podia aproveitar, há coisas que se podia aproveitar muito mais. Ora, a ópera, eu achei a ópera fantástica. Não é? E um acontecimento eu achei exatamente, quer dizer, aquela parte dos imigrantes, pareciam mesmo imigrantes. Sem dúvida. As carapuças na cabeça, os lenços, os coisas, foi fantástico, realmente, foi uma coisa muito, muito bonita. Pois é, Belinha, já estamos mesmo na reta final, ou seja, melhor dizendo, no final do programa temos 50 minutos, mas ainda nos permite o Rádio Clube de Angra fazer 1 ou 2 minutos mais. Eu deixo-te à vontade no microfone em que tu possas dirigir 2, 3, 4, 5 palavras, aquelas que for, para esta vastíssima audiência que vai até à diáspora açoriana. Olha, só tenho de agradecer realmente o convite. Gostei muito, foi muito interessante a nossa conversa, de princípio ainda de microfone fechado, foi muito interessante a conversa. E pronto, olha, que todos tenham um bom ano, que seja melhor do que estes últimos 2, que esta pandemia passe, a gente infelizmente está sempre a pedir para ela passar, mas temos de viver a nossa vida com ela. Exatamente. É o que nos vai acontecer, temos de ter precauções, é verdade. Sem dúvida. E para os nossos imigrantes, não é migrantes, um forte abraço, tanto para a Califórnia como para Boston, Nova York, Toronto, sei lá, Américas, Canadá, Brasil, isto tudo, porque são tudo sítios que eu já estive em alguns e que adoro, que gosto imenso. E pronto, qualquer dúvida, se quiserem alguma receita que eu possa dar, eu dou. Eu não tenho problemas de dar as receitas porque a malta tem muita influência. E por que não fazer uma rubrica sobre isso? Também é uma hipótese. Olha, muito obrigado, Belinha. Obrigada. Bom ano para ti também. Obrigada, igualmente. Muito obrigada por teres lembrado de mim. Obrigado. Pois é, entre o pouco que se sabe e o muito que há de descobrir, fica sempre a vontade de ouvir. Uma vez mais foi o seu programa Impermanências.